Olá, amigos do Café com Antônio Marcos. Eu tenho a honra de receber aqui no Café com Antônio Marcos para bater aqueles dois dedinhos de prosa comigo, o Mestre Binha, o icônico Mestre Binha, um dos repórteres mais badalados do rádio baiano e indiscutivelmente uma exceção no rádio. Ele é o tipo Siqueira, é o estilo do que a gente pode chamar dos mais ouvidos do rádio. Às vezes, Mestre Binha, eu olho em você, eu vejo Márcio Canuto. Que legal. Da Globo, diferenciado, não tem como a gente criar paralelo. Obrigado pelo carinho. Então, hoje, no Café com Antônio Marcos, a partir de agora, Mestre Binha. Muito bem, estamos de volta. Eu estou aqui do lado de Mestre Binha, em uma das praças de Eunápolis, aqui no bairro Santa Lúcia. Praça tá jogada, né? Tá feia a coisa. Binha. Mostrou que o CDN é 24 horas humilde mesmo, no meio do povão. No meio do povão. E eu estou aqui com o Binha, que faz as matérias de campo, desde outras emissoras que ele já trabalhou, sempre fazendo matérias de campo, conhecendo a cidade. Mestre Binha, eu queria que você, olhando para a lente ali do nosso podcast Café com Antônio Marcos, dissesse para o nosso internauta quem é Mestre Binha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o carinho por esse convite. Eu fico muito feliz. Você, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na emissora de rádio. Eu fiquei muito feliz, obrigado muito pelo convite. E eu estou aqui à disposição. Falar um pouco do meu sofrimento, um pouco da minha alegria. Já passei por muita dificuldade para chegar onde eu cheguei, mas graças a Deus. E realizando o sonho, estar com você, Antônio Marcos. Você, eu contei como meu professor. Nada. Estou muito feliz, muito obrigado mesmo pelo convite, viu? E estou à sua disposição, meu irmão. Binha, você, inclusive nós trabalhamos uma época, eu apresentava um programa, você estava com o Suleste naquela emissora de rádio lá. Tempo de vaca magra. Eu sou me orientava em algumas coisas ali. Eu sou assim. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem vários anos já no rádio. Você é um napolitano, Mestre Binha? Sou napolitano. Conhece o Nápoles? Eu conheço o Nápoles. Você nasceu e foi formado? Não, eu nasci em Salda Divisa. Nasci veio logo por aqui. Então é um mineiro de coração baiano. Mineiro de coração baiano. Mas veio na infância já? Na infância mesmo. Né? Pouco tempo de vida. Um pouco da minha história, há 20 anos atrás, eu recebi um convite dos amigos do meu radiante, Helenaldo Costa. Helenaldo Costa, E ele me convidou para ir para a Rádio Jornal. Jornal? Rádio Jornal. Então você já é da época da Rádio Jornal. Mas tem como então você cobriu o Cabral chegando em Porto Seguro. Mas tem como você fazer a participação de... Ô Binha, deixa eu te interromper um pouquinho. Como é que tem café com Antônio Marcos sem tomar café? Eu já ia pedir já um pouquinho. Tomar um café com o Mestre Binha. Olha, nós estamos na rua. Praça. Aqui na praça. Aqui é o terreno de trabalho de Binha, perto do povo, né, Binha? E tá feio o negócio aqui, Tá feio o negócio, Binha. Mas não vamos ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, viu? A coisa aqui tá vou feia. ter uma participação especial na minha reportagem aí. É verdade. CBN 24 horas, né? Aí, Binha. Então veja só, vai falando pra mim aí. E aí eles me chamaram, mas Binha, tem como você fazer uma participação de... Fala de esporte, você como mestre de capoeira e tal. Aí eu falei, vamos sim. E aí eu comecei a falar uma vez na semana, toda vez na quinta-feira. E aí aconteceu um fato... Isso na extinta Rádio Jornal AM, na Avenida Porto Seguro, em cima do prédio Lucas Reis, antiga Eletro Rádio lá. Falava pouco de FM, só era AM. Não era AM, não tinha FM naquela época. E aí tem uma discussão na Feira do Boi, mas Binha vai lá fazer a repórter. Eu falei, mas rapaz, eu falar de esporte para negócio de jornalismo, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Aí eu fui assim... Ele entende de bola, negócio de falar de jornalismo. E aí, rapaz, comecei a fazer repórter, vindo na minha mente, e assim que eu sempre assisti televisão, vi os repórteres, eu fui, né? E aí, rapaz, não é que a direção... O negócio engrenou, gostou. Pegou. Não, você vai encaixar agora. Eu falei, rapaz, não dá. Ô Binha, seu nome de nascimento mesmo é como? Robson Ferreira Santos. E onde é que surgiu o Mestre Binha? Você é mestre de capoeira? Capoeira. Você é capoeirista, Binha? Eu tinha um trabalho, fazer um capoeira voluntário aqui na cidade de Eunápolis, tinha um projeto nas escolas, capoeira nas escolas. É mesmo, você já teve esse projeto? Mas demais da conta. E aí, a dificuldade é arrumar patrocínio, apoio, aí eu desisti, aí o joelho foi pro Mas é bom que o jornalismo te recebeu, né? Se não fosse o esporte, eu não estaria hoje. Me diz uma coisa, você já tem quantos anos de quando você começou pra cá já no rádio? 22 anos, 21 a 22 anos. Rapaz, há 22 anos.
acompanhando tudo que acontece em Eunápolis. Tudo que acontece. Já viu muita coisa. Já sofri demais, já fui agredido. Você já foi agredido, mestre Bia? Já. Sempre na política existe aquele que quer fazer médico com político para querer se promover, né? Deixa eu consertar isso aqui, senão a sua voz não sai direitinho lá na gravação. Sim. É porque a emoção está aqui. Então existe aquela pessoa que quer sempre se promover com político, aí agredir, mas isso aí... Mas sempre assim, né? Mas cada vez que acontecia isso comigo, meu irmão, deu eu abaixar a cabeça, eu me incentivava mais ainda. Aí que eu ficava. Aí quando eu fazia uma matéria, eu fazia 3, 4 por dia. Aí eu pensei, aí pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de me falar há pouco aí que começou na extinta Rádio Jornal. Inclusive a Rádio Jornal acho que migrou para FM. Hoje é a nativa, é 101, que opera em Porto Seguro. Em Cabral é Porto? Porque Cabral é Porto, para aquele lado de lá, né? Ela virou FM. Né? Você vem desde lá, você pegou o Ângelo Nogueira no ar, o saudoso Ângelo Nogueira, que deixou um grande legado no rádio Eunapolitano. Sim, eu acabei de concluir sobre a jornal. E aí Jane Souza era o diretor de emissora de rádio e me convidou para mim fazer parte do programa de esporte. O Janinho. Hoje, Mestre Binha, tem como você ir lá para esporte? Mas eu estou no jornalismo aqui da Rádio Jornal. Não, só para você ir lá participar. Isso em que programa? Em que rádio? Na rádio, a rádio 98 FM. Ah, 98. Do Bueiro, naquela época. Novo Amor, na feira do Pequi. Do Pequi, Novo Amor. Eu fiz um programa ali 6 meses e fui embora. A gente me chamou lá e a gente fez a proposta minha, eu peguei, abandonei. Vou pegar, tá na hora. Mas é um trabalho, nós fazemos um trabalho voluntário. Entendi. Entendeu? Tinha o Elenaldo Costa, a gente passava até por dificuldade para levar o conhecimento, falar sobre a cidade, o que está acontecendo na cidade. Verdade. Era voluntário, a gente não ganhava nada, não. Não, eu conheço. Não precisa você cantar essa reza não, que eu já conheço essa cantiga. A gente trabalhava por amor naquela época, porque gostava do rádio. Hoje, né, o rádio, apesar da dificuldade que o rádio tem hoje, você hoje já tem um compromisso de ter uma carteira assinada. Houve épocas que não havia isso. Quando assinava também era um negócio pequenininho. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Ao longo desse... Que café gostoso. Esse é bom, esse é bom. Não vou falar nem amar para não divulgar. Não divulgar. Senão eu vou te contar uma coisa, entendeu? Deixa eu falar aqui com você. Você hoje faz parte da história do rádio, né? É impossível daqui, Binha, há 50 anos, talvez você não esteja mais presente entre nós, desejo que esteja, mas essa geração vai passar e um dia quando for lembrado do rádio, for contar a história do rádio napolitano, não pode esquecer de você mais. É verdade. Você faz parte da história do rádio, você tem um papel importante na história do rádio, porque nenhum repórter até hoje se identificou tanto com o povão como você. Isso é fato, né? Você fala a língua do povão, você conversa com o povão e isso deu uma característica muito particular do rádio napolitano, que é esse mestre Binha, que traz assim uma imagem bem alegórica, bem querida pela população, quando se trata de rádio popular. Este rapaz que eu estou aqui perto dele, a gente não pode, a produção está dizendo que a minha camisa não está linda, mas eu estou me arrumando aqui, aqui a produção fica mandando a gente consertar. Então veja só, não podemos contar a história do rádio de Eunápolis daqui a dos anos sem mencionar você. Eu estou dizendo isso aqui como uma lógica, né? Uma coisa mais verdadeira. Mas é a verdade dos fatos. Não se pode se comentar hoje sobre o rádio sem você. Qual a sua idade de nascimento hoje? Quantos anos você tem? Eu tenho 51 anos. 51 anos. 51 anos. Desses 51 você já tem 20 e poucos anos de rádio. Então você tinha cerca de 20 e poucos anos para 30 anos. Me diz uma coisa, mestre Binha. Desse período que você começou até hoje, olha que você começou na jornal, na extinta jornal. Como é? Você acha, não responde não, aguenta aí. Você acha, como Binha, que você se realizou na sua profissão, que você se sente bem nessa profissão, de que você faz o que você gosta, mas se responde só daqui a pouco, depois do nosso break. Olá, voltamos, estamos aqui com o mestre Binha, no podcast Café com Antônio Marcos, levando para vocês
essa figura icônica do rádio napolitano. Há pouco, antes de nós sairmos para o nosso primeiro intervalo do podcast, eu perguntei ao mestre Binha se ele tinha se realizado já como locutor de rádio em Neonápolis, como repórter de rua, como homem do povo. Eu vou te chamar de o homem do povo. Se eu estivesse no ar hoje, eu ia chamar, tragam para o ar agora o homem do povo, mestre Binha. Mas antes de você pedir o intervalo, nós comemos um biscoitinho. Um biscoitinho, né? Rapaz, eu quero que você me convida com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Olhando para aquela lente lá, você acha que você está contribuindo com o Neonápolis? Você acha que o seu papel no rádio tem ajudado o napolitano? Ô, Tony Marcos, eu vou falar aqui o que o povo fala na rua. Sim. Sim, o pessoal fala assim, mestre Binha, se não fosse você que vinha até a gente, aqui no hospital, aqui no posto de saúde, aqui na rua, e tal, você... Nossa cidade era outra, porque sempre tem que ter uma rádio oposição, a gente é oposição. Tem que falar. A gente não é oposição, a gente está ali ouvindo o povo, o povo. Falando a língua do povo, o que o povo sente, Eu fico tão feliz quando eu chego de enquanto a pessoa me liga, alô, é mestre Binha? Eu falo, é sim. Ou o meu sonho é te conhecer. Rapaz, isso é bom demais, né? Ô, Tomás, você como radialista, com toda experiência, você com o seu site aí, em tudo, existe um salário maior do que isso? Não existe. Não. Não tem dinheiro que recompense a gratidão da pessoa. Rapaz, é bom demais. Há duas profissões que dizem que a gratidão vale mais do que o serviço prestado, que é o bombeiro, né? Diz que a gratidão surge por quê? Porque o bombeiro faz um serviço de excelência onde a vida está em jogo. Assim também o jornalismo. O que seria da sociedade se não fosse o papel do jornalismo? As suas várias vertentes. O jornalismo, ele tem vários caminhos e várias vertentes para poder atender o anseio de uma sociedade, de uma nação, de um povo. Eu estou diante aqui de um repórter que ele vai lá nas massas, ele consegue captar o sentimento das pessoas lá dentro das suas comunidades. Mestre Binha tem trânsito livre aqui em todos os bairros, né, Mestre Binha? Eu já cheguei ali em casa ali e o telefone tocava 1 hora, 2 horas da manhã. No região, mas Binha, dá um pulinho aqui. Até agora aqui, meu filho está precisando de uma cirurgia e eu tenho contato direto ao ar. Eu falei, ó, ou você vai resolver, vou ter que jogar no ar, vou gravar aqui, vou ter que jogar amanhã no ar, porque o rapaz está precisando da cirurgia. Não vamos resolver, vai lá e resolve, uma coisa tão simples de resolver. Entendi. Então eu fico muito feliz, é muita felicidade mesmo, eu amo o que eu faço. Eu ganho pouco, mas é um pouco que se transforma em milhões. Em milhões, né? Não, e outra coisa, há um reconhecimento já do seu papel. Mas... se não fosse assim, você não estaria tomando esse café comigo. Você está tomando café comigo pela nossa amizade dos anos e pelo respeito que eu tenho pelo trabalho. E você está me perguntando coisa, você sabe da minha vida. Eu sei, eu conheço. Tá me perguntando, mas você sabe. A gente sabe, é que o povo às vezes não... Quem quer saber, mas você sabe. A gente sabe da luta, da história, né? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você faz parte de um programa que acredito eu que seja um dos mais ouvidos em toda a região. É o Voz Ativa, não é isso? Que é exibido pela Rádio Ativa FM, a frequência 92,7 FM, né? E essa emissora de rádio, acredito que já é uma emissora consolidada, né? A gente teve um ensaio aí de uma a outra emissora que quer entrar no mercado, mas vê que é muito difícil você hoje entrar para suportar uma ativa. Para você entrar para suportar uma ativa, tem que ter um nível de qualidade de áudio e, sobretudo, das pessoas que estão lá dentro. A Rádio Ativa hoje agrega Kátia Sirlene, que tem um baita de um programa à tarde, então é difícil você pegar e concorrer com Kátia Sirlene. Depois você tem aí Paulo Henrique pela manhã, que é uma lenda do rádio napolitano. Paulo Henrique, né, que é um dos locutores de rádio, eu não vejo Paulo Henrique simplesmente como locutor, ele é um apresentador de rádio, um grande comunicador a nível Rádio Globo. A nível Rádio Globo, né? E aí você tem J. Bastos, um pouco antes de vocês. Nós temos aí João Bahia, me lembra, senão eu vou pecar com esse povo aí, vai ficar feio pra mim, vai me lembrando dos outros locutores da rádio. Tem Janinho, tem Evandro Lima, que é o sertanejo pela manhã, e nós temos também nesse nicho, deixa eu me ver, Reinaldo Costa, né? Aline Werneck, que está lá no jornalismo, Jânio Souza, que eu chamo de Janinho, Elivelto Moura, que que eu chamava, como é que era? Era o Hans Donner, o homem dos graves e agudos do rádio. Né? E você aparece nesse cenário do rádio napolitano, desde a antiga rádio que existia aqui, a 98 FM, que foi aonde nós conseguimos trabalhar juntos. Rapidinho, só uma história, essa rádio 98 FM, eu fazia reportagem de pé, meu irmão, na rua. É mesmo, Binha? Na paleta? Na paleta. Não dava um carro pra você, Binha? Eu arrumava um camelo, vai deixa eu bicicletinha mesmo, arrumava bicicletinha, eu ia, quando eu ia de pé, e às vezes, sabe, quando tinha um carro de fachada, eu andava de carro pra descabiciar o povo, quando era uma reunião muito importante, eu ia, né?
Mas agora, eu tô feliz, tô muito feliz. Mais feliz está aqui com você, meu cunhado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos na rua, não poderia ser diferente o local onde nós estamos gravando se não fosse na rua. É o ambiente, o escritório de Binha são as ruas de Eunápolis. Lá ele encontra o seu cliente, que é o cidadão, é a cidadã eunapolitana, que precisa de uma voz para poder falar por ela no rádio. E essa voz que se ouve logo quando o âncora chama é a voz do nosso querido Mestre Binha. Então essa é a voz que se ouve da rua, a voz de Binha. Binha, como é? De repente tem horas... Quando eu falei aqui que você já me conhece, a minha história, olha onde você me trouxe. Uma praça do Povão. Do Povão, do Povão, A gente procurou um horário mais calmo para poder fazer a reportagem, mas é o meio da rua, né? Onde ele pode falar o sentimento das pessoas. Minha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui para nós, com muita reserva. Já houve um dia aonde você falou assim, eu não vou fazer mais negócio de rádio, não. Houve esse momento? Chegou? Na época da 98 feira. Rapaz, era difícil, né? Rapaz, eu passei por muita dificuldade, muito sofrimento. Chegar assim na hora de meio-dia, né? Eu pensei que ia até para São Paulo, para casa da minha irmã lá. Passei um momento feliz, passei muita perseguição nessa área. Mas hoje... Pagava um mês, ficava 2 sem pagar. Rapaz, é sofrimento, para passar por dificuldade. É mesmo? Eu passei dificuldade, muita dificuldade. Sofreu bastante? Bastante. Não é sofrimento, é humilhação mesmo. Você foi humilhado, não é mesmo? Humilhado muito, em todo sentido. Mas você recebeu seus tempos direitinho lá no serviço? Que tempo? Foi o tempo de dor de cabeça que eu recebi, mas só que está desse ponto, estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Foi muita agora humilhação. Tô no céu agora. Foi muita humilhação lá, né, Binha? Muita humilhação, muito sofrimento. Às vezes isso tira até o estímulo da gente no rádio, né? Eu queria desistir. E outra proposta de outro rádio, não quero não. Aquela coisa só para poder dizer que tá ali naquela... Quero não, mas eu não gosto nem de citar o nome. Porque sabe, tem momento que a gente está aqui fazendo um trabalho, mas é muito você fica chateado com o que você passou. Se você passou tanta humilhação, tanto sofrimento. Porque quando você passa com uma humilhação, passa sua esposa, passa seus filhos, passa todo mundo junto. Tá vendo aí? Todo mundo junto. Isso aí de repente você não sabia que esse homem alegre que você vê na rua com aquelas reportagens, sabe o preço. E principalmente por personagens que estão na vida pública aí e que de repente, em determinado momento, peças importantes que fazem parte da comunicação de Eunápolis passam por humilhações desse tipo. Já te compõe, Tomás, de faltar as coisas em casa, né? Eu quando eu estava nessa 98, eu falei, estou falando na presença de Deus aqui. Eu sei disso, meu irmão. Já chegou a faltar e procurar o povo responsável com aquelas mentiradas. Como é que você migrou para a Ativa? Foi como assim? Como é que surgiu a saída da sua para a Ativa? Não tem aquele ditado que não vai pelo amor, vai pela dor? Depois do intervalo. Olha, quando eu estava terminando o bloco anterior, eu estava falando com o Binha aqui, como foi que se deu a ida dele da 98, que acabou fechando as portas, né? E esse empresário, que hoje é um político, marido da prefeita atual de Eunápolis aqui, era o dono da rádio, conseguiu fechar uma rádio que era uma das maiores audiências do rádio napolitano, regional, eu acredito, não era? E aí o que é que ocorre? Ele estava me contando aqui que quem não vai pelo amor, vai pela dor. O que é que aconteceu, mestre Binha? Qual o significado de não foi pelo amor, foi pela dor? Eu fui para a Ativa pura dor. E hoje eu estou lá pelo amor, porque eu amo, porque eu não queria ir. Hoje você tem condições de trabalho? Ave Maria. Eu tenho condições de tudo que você pensar. Quem te chamou para a Ativa? Foi o próprio dono? Foi um amigo? Eu fui, não, eu insisti num Lila de... Foi um amigo de Janinho, várias... Pai ficou 6 meses me chamando. Foi, né? Eu falei, vou não. Porque eu tinha vergonha. Entendi. Do dono da rádio de Roberto Oliveira. É sem encarar o cara, né, cara? Oliveira. Porque eu fui orientado pro Paulo da Pé e Cordélia pra não falar mal de Robério. Houve essa orientação pra você? Demais. Ou seja, esqueceu-se a pauta do jornalismo pra falar mal de um político. Você imagina um cara que eu falei 16 anos que Roberto era ruim, que Roberto aquilo, e hoje foi o cara que... Rapaz, me tirou dentro de um buraco. Então você se sentiu enganado? Muito.
Hoje você vê que a história é outra. O Roberto tá assistindo. A semana passada ele falou assim, você pra mim é meu filho. Olha o carinho. Um cara que eu xinguei tanto através de Paulo da Mascola dele, e a semana passada ele me falou, olha, você pra mim é um filho. Roberto Oliveira, esse regional, falou comigo. Falou isso pra você? Falou comigo, você pra mim é um filho. Então o que você vai entender, pelo que eu estou compreendendo agora, porque o rádio napolitano, quando a tangente é jornalismo, ele é um rádio, há uma mistura entre rádio-jornalismo e política de rádio-jornalismo. Então a gente sempre trata disso. Houve um determinado momento que você migrou da antiga Rádio Jornal para a Rádio Novo Amor FM, que era lá no Pequi. Dali você começou a trabalhar, até que o Dapé pegou a emissora de rádio, que transformou em 98, e você foi indo. E nesse período você cultivou uma aversão, por conta de Paulo Dapé, ao dono, o empresário Roberto Oliveira, e também o político Roberto Oliveira, prefeito Roberto Oliveira, em função dessa coisa que o Dapé consegue implantar nas pessoas, de odiar os outros. Eu não diria nem de odiar Roberto, ele consegue convencer você de odiar alguém, né? Então, o que é que acontece? Você foi convencido disso, e em um determinado momento você viu que tudo aquilo não passava de um sonho de enganação, acordou para a realidade, foi chamado, e hoje você tem uma visão totalmente diferente. E pior, né, era mentirada, meu irmão, quando a rádio fechou. A mentirada, vai abrir amanhã. Daqui 15 dias, daqui 20 dias, ele passou esse tempo todo, e o negócio começou a ficar feio lá em casa, meu irmão. Faltava isso, faltava aquilo, faltava... Ele não te ajudava em nada? Rapaz, eu ligava para lá da pé, rapaz, eu tô passando por necessidade, meu irmão. E aí, o que ele respondia? Para tentar conseguir com ele. Quando ele chegava, me arrumava 200, eu tinha que arrumar mais 30 reais para pagar a água e a luz, e o resto das coisas, rapaz. Eu me sinto até mal falando o nome desse cidade, desse Paulo da Pé. Por que todo mundo cria essa aversão por esse rapaz assim? As mentiradas, muita mentirada. E eu quero aqui nessa câmara aqui dizer, Roberto, você, meu irmão, você me ajudou bastante. Estou aqui, quero agradecer ao Antônio Marcos, me deu a oportunidade para me falar a realidade que o senhor fez comigo. Só Deus para pagar o que o senhor fez comigo. Viu? Quero aqui te pedir perdão. Foi Paulo da Pé e Cordelli que me usou para fazer crítica com o senhor. Mas o senhor já me perdoou, porque o senhor... Estou me consertando, a produção fica dali, se conserta, se arruma. Aí eu... Mas foi bom, esse desabafo que foi bom você me... Foi bom esse café com o Antônio Marcos? Ave Maria! Você se sentiu bem fazer esse café? Demais, desabafei. Isso aqui estava aqui há muito tempo. Estava engasgado na garganta? Demais. Um cafezinho desse aqui. E a produção fica ali, se ajeita. Se ajeita, aí tá tudo até arrumado aqui. A gente tá na rua, né, minha? Olha, gente, eu tenho uma enorme satisfação de dizer que eu conversei aqui. A gente tem esse tempo de conversa. Eu tive a oportunidade de trazer para vocês esse Mestre Binha que talvez vocês não conheçam. Um Mestre Binha que mostrou o trabalho que faz. Eu já registrei aqui, vou registrar. Vai ficar marcado na história do rádio napolitano. Eu costumo dizer, Binha, que eu não sou do rádio. Eu sou jornalista, tenho registro de jornalista. O rádio para mim foi uma satisfação em fazer rádio? Eu tenho uma satisfação em fazer rádio. Agora, eu não sou propriamente do rádio, né? Algumas pessoas, você é do rádio, Antônio Marcos, porque você tem uma boa voz, uma boa dicção, apresenta... Você fez programa Pôr do Sol, né? Não, eu fazia o café, eu fiz o... Na antiga 98 FM? Na 98 eu fiz meu Deus do céu... Eu esqueci o nome do programa, Conexão 98. Conexão 98. Eu fiz o Conexão 98, mas na Novo Amor eu fiz durante 6 meses, inclusive entrevistei o hoje ex-prefeito Roberto Oliveira, que na época era empresário do Axé, um programa chamado Personalidades. Era às 18 horas na Rádio Novo Amor, mas eu fiz esse programa chamado, eu entrevistei uma série de empresários na época, me parece que Neto Guerrieri, algumas pessoas da imprensa, enfim, participaram comigo lá. Logo eu fui embora, tanto que eu sou pouco conhecido na imprensa napolitana, porque eu passei muitos anos fora, atuando, né? E hoje você tem um site aí CDN 24 horas. Que incomoda muitas pessoas. Incomoda, meu? Isso vai em função da prefeitura e esse ganho de 1.200 conto por mês e fica chateado. Eu coloco no Já só. Mas bom, se não tiver crítica, não funciona, né? Como eu estava dizendo aqui, eu tinha dito, eu tenho uma grande satisfação de entrevistar um repórter do povo. Foi bom passar isso para vocês no Café com Antônio Marcos. E nós vamos aonde a pessoa trabalha. E Binha, o campo e o território de trabalho dele
é a rua. É rua, eu gosto. É as avenidas, é com as pessoas. É o epa, 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 né? Depois eu dei um tempo, mas depois dessa entrevista aqui eu vou retornar, viu, Geninho? Epa, 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 cheguei chegando. Essa era a marca registrada, não pode faltar. Né? Todo mundo tem a sua marca, né? Todo mundo tem a sua maneira de trabalhar. Eu mesmo, desde sempre, desde a minha formação já no início do rádio, lá, eu trabalhei também na Jornal, Binha. Na época que Lucas ainda era o dono da rádio, Lucas Reis, na época de Edenizar Messias, Ângelo Nogueira, foi pouco tempo, foi uns 4 meses. Aí depois, Paulo Henrique me deu um programa aos sábados, eu fiz uns 5 ou 6 sábados, um programa muito bom já aí na Jacarandá, e parece que uns 4 meses ou 3 meses depois, foi justamente quando eu estava indo embora para São Paulo, né? Aí quando eu retornei de lá, vim para Novo Amor, e hoje faço assessorias, faço outros trabalhos e faço também imprensa com uma pitada de responsabilidade bem aguda no meu conteúdo. Você foi um prazer muito grande, uma satisfação enorme de conversar com você na tarde de hoje e dizer para você, meu amigo rádio ouvinte, para você, meu amigo internauta, rádio ouvinte, internauta, de que eu estou aqui do lado de uma das pessoas que, sem sombra de dúvida, fazem a história do Rádio Eunápolis. Eu queria que você ligasse, olhasse ali para a lente e dissesse para os nossos internautas, finalizasse com as palavras daquele Mestre Binha, o Epa Epa, e dizendo que Eunápolis nunca vai ficar sem Mestre Binha. Mestre Binha está na rua, Mestre Binha está mostrando o que está acontecendo. Quanto mais vocês ameaçam, que eu fico mais incentivado ainda. Mas, Antônio Marcos, muito obrigado pelo carinho, eu fiquei muito feliz. E tem essa, eu vim aqui porque eu te considero. Eu sei disso, muito. eu sei disso. Eu mesmo apertado assim, Antônio Marcos, vamos deixar para amanhã, vamos deixar mais foi. Porque é respeito, você sabe um pouco da minha história. Sei. Você fez essas perguntas porque você quiser saber a minha história toda. É verdade. Mas muito obrigado, fico muito feliz. Que Deus abençoe. Vamos compartilhar isso demais aí, né? Jogar nas redes. Né? Verdade. Parabéns. Tem pouco tempo aí, tá incomodando muitas pessoas o seu site. Mesmo? Tá sim. Será? Não tem nada, é aqui mesmo na cidade, viu? É aqui mesmo na cidade. Eu vou marcar uma reportagem na rua. Na rua, eu faço uma reportagem. Ele, cheguei chegando e vamos marcar. Vamos marcar, vamos. Mas, meu irmão, muito obrigado. Parabéns à produção aí. Obrigado. Pelo carinho. Gente, fique com Deus. Café com Antônio Marcos hoje foi com o Mestre Binha. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.